segurança hídrica para os agricultores é fundamental, mas se considerarmos a questão ambiental, ela é determinante para somarmos as águas da Bacia do São Francisco, visto que o Distrito Federal é um dos importantes fontes de água para a nossa bacia, a partir do Rio Preto, da Bacia do Rio Preto, que é uma bacia local e se soma à grandeza também do São Francisco. O Rio Preto, ele nasce no estado de Goiás, no município de Formosa, e ele vem margeando a divisa entre DF e Goiás e atravessa para Minas Gerais e vai desembocar lá no Rio Paracatu. Aqui no DF é um rio bastante utilizado para irrigação de culturas, de graníferas principalmente. Então é um rio federal, né? Mas ele tem uma grande importância para a área agrícola do DF. Em todo o DF, nós temos uma situação muito particular. Nós estamos numa região muito alta, de cabeceiras. Então todas as bacias aqui, elas experimentam uma sazonalidade muito extrema. A gente tem concentrado durante alguns meses muita chuva e depois temos um longo período de estiagem. Aqui na bacia do Rio Preto, que é um dos principais afluentes do Rio São Francisco, a situação não é diferente. Os usuários de água, que os irrigantes, inclusive os pequenos produtores, aqueles que estão em núcleos rurais, eles têm que enfrentar esse longo período de estiagem e na época que eles mais precisam da água do rio para irrigação, eles têm que enfrentar um problema que os rios também estão muito secos. Então é um desafio para os irrigantes, para a DASA, para os órgãos gestores de recursos hídricos, a gente garantir a disponibilidade de água para a manutenção da atividade produtiva desse público que depende dessa água como meio de produção. A principal motivação que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco teve para a revitalização dos canais, consequentemente dos tanques lonados no Distrito Federal, foi exatamente identificar a necessidade de melhoria da oferta de água para os agricultores locais, como também o aporte de água na bacia do Rio São Francisco, a partir do Distrito Federal. Essa iniciativa do Comitê do São Francisco veio em excelente hora, porque esse projeto de revitalização de canais, ele consegue transformar essa realidade difícil para uma situação mais sustentável em termos de irrigação e em termos de meio ambiente. O que acontece? Um canal rudimentar, que é um meio necessário e essencial para a produção desse público, principalmente pequenos usuários, é um canal muito ineficiente, porque o canal rudimentar a água escoa, sem nenhum controle ali no solo, tem muita infiltração, não tem nenhum controle da derivação. Esse projeto que o Comitê São Francisco está trazendo aqui para a região, ele está fazendo a tubulação desses canais de tal forma que eu tenho um controle muito mais efetivo dessa água que está sendo retirada dos rios e com isso eu consigo tirar muito menos água dos rios e abastecer muito mais gente que estão envolvidas nesses projetos de irrigação. Isso é uma revolução, isso é um projeto que ele beneficia não só a comunidade local, que vai ter mais água no período que eles mais precisam, que é nos meses de estiagem, mas também vai garantir que o rio esteja com um aporte muito maior de água para os usuários também que estão a jusante e para toda a bacia do Rio São Francisco. Então antes nós não tínhamos água devido aos canais rudimentares, não chegava a todas as propriedades. Agora vai chegar a todas as propriedades e o revestimento dos canais é para auxiliar e evitar o desperdício. Então nós vamos agir nas duas frentes, o revestimento dos canais e o revestimento dos reservatórios. Então não será utilizado o reservatório que o produtor tem, será um novo reservatório e ele será todo lonado, impermeabilizado com a geomembrana, que é uma lona, né, de maior espessura e grande durabilidade. Então tudo isso aí vai contribuir para a melhoria, né, da qualidade e o menor desperdício de água. Nós instalamos uma estrutura de captação que ao mesmo tempo ela fornece a medição em tempo real de quanto de água que está sendo derivada para o canal agora tubulado. Isso não existia antigamente, então a gente repara que pelos estudos, muitas vezes a gente tinha que retirar 2, 3 vezes mais a quantidade de água para abastecer
uma comunidade que agora a gente consegue, com um volume muito menor, atender plenamente. Portanto, essa obra ela vai trazer não só a garantia de evitar perdas por infiltração, por evaporação, mas também, e mais importante, ela vai garantir o controle de quanto de água que está sendo retirada do rio, e com isso a gente vai poder conduzir muito melhor essa água até o destino final. Isso ajuda inclusive nos processos de outorga de direito de uso da água, de cobrança pelo uso da água e também garantia, quando for preciso, nos processos de alocação negociada da água, quando tem que determinar a quantidade que é possível para cada retirada. Com esses reservatórios de geomembrana, não temos mais perca por infiltração, então aproveita 100% da água que chega na nossa propriedade e também dá uma garantia para a gente um estoque de água de pelo menos uma semana para poder irrigar na nossa propriedade. Fora isso, ainda uma outra alternativa de renda, que é a criação de tilápia. Tanto o comitê como a Emater tem ajudado bastante a gente. A questão da água aqui era um sonho de muitos anos, né? E da gente ter essa água desse jeito na porta aqui em abundância. A produção agrícola se transformou no momento que chegou a água aqui, porque a gente só dependia da água da chuva, né? E a água da chuva não é o ano inteiro, então você produzia só uma certa época do ano. Inclusive a criação de peixe, porque com os tanques foram feitos e tem água, esses tanques têm bastante água, a gente pretende já produzir peixes para vender, entendeu? Os produtores agora eles estão conseguindo se planejar, porque antes ele não sabia em que momento faltaria água. Agora ele tem água, ele tem a certeza de que terá água durante todo o período. Então, como desafios adicionais, nós temos a necessidade de expansão desses reservatórios lonados em cada propriedade, e isso o projeto do Comitê do São Francisco está vindo em excelente hora para garantir que todos sejam contemplados. O comitê espera alcançar aliados para a revitalização da nossa bacia, pois, a partir deste demonstrativo que fizemos aqui no Distrito Federal, que abrange a questão social, a questão econômica e a questão ambiental, podemos demonstrar que os recursos pagos pelo uso da água estão sendo utilizados de maneira eficiente e vão se somar a toda a bacia. Portanto, o que desejamos é que novos parceiros e novos aliados, a título do que foi construído aqui no Distrito Federal, possa ser replicado a curto, a médio e a longo prazo.